do terceiro ano, vamos à nossa aula de hoje. Nosso conteúdo desta aula, nós vamos continuar estudando sobre impressões na arte, suas formas. Nós vamos continuar observando os detalhes. Lógico que dessa vez nós vamos trabalhar com os sons. Nós vamos identificar os sons e os ruídos. Como vai acontecer isso? Nós vamos produzir uma história sonora. O objetivo desta aula é ampliar a percepção sonora. Nós vamos começar primeiramente abrindo o nosso livro na página 28. Lá na página 28, nós temos aqui a história da pintora Anita Malfatti. Você vai ler a história de Anita Malfatti e você vai descobrir o que ela mais gostava de fazer. Você vai responder o exercício 4 e responder o exercício 5. Bem, no exercício 5 está falando sobre zona rural e zona urbana. Nós sabemos que na zona rural existem vários tipos de ruídos. O que serão ruídos? Ruídos são aqueles sons que podem até machucar o nosso ouvido, no caso a nossa audição, que causa um certo desconforto ao ouvir estes ruídos. Por exemplo, o som da galinha cacarejando, o som do trem passando perto da fazenda, o som de vários cachorros latindo ao mesmo tempo e muito alto. Enfim, nós temos os sons na zona rural e nós temos alguns sons que vêm da zona urbana, que é da cidade, né? Mas hoje em dia nós podemos ver e ouvir que tem alguns sons que pertencem tanto à zona rural quanto à zona urbana. No exercício 5, você vai observar os desenhos a seguir e vai ligar as áreas que pertencem ou à zona rural ou à zona urbana, tá bom? Depois que você fez o exercício 4 e 5, nós vamos lá para a página 29. Nós vamos criar uma história sonora. O que vem a ser uma história sonora? A forma de transmitir com palavras ou por meio de palavras os sons. Mas você também pode representar tanto com as palavras quanto com os desenhos. Nesta atividade que vocês vão fazer aí no livro, eu vou pedir para você fazer a sua história sonora com um trecho da sua história, com o desenho também. Uma história de dentro da sua casa, uma história na floresta. Você vai decidir, você vai escolher onde vai ser a sua história sonora. Eu vou contar para vocês uma história sonora em uma floresta, tá bom? Conta a história de uma grande floresta com árvores altíssimas, tantos tipos de plantas que nem os cientistas muito estudiosos conheciam. Nesta floresta havia um rio cheio de pedras que formavam cachoeiras. Como eram enormes, de onde o pôr do sol parecia um quadro pintado por um pintor daqueles bem famosos. De um nome bem complicado, vamos dizer assim. O sol descia devagarzinho entre as montanhas que ficavam lá para o lado de lá do rio. Enquanto os bichos pareciam fazer silêncio para observar, os bichos
Nesta floresta viviam muitos bichos e eles viviam em paz. Mas um dia, os bichos dessa floresta resolveram fazer uma eleição. Nossa, e que eleição! E então os pássaros voaram para todos os lados para espalhar a novidade. Então começou aquele barulho. Vários pássaros começaram a voar. Quanto barulho, quanta barulheira! Os jacarés se arrastaram desajeitados pela beira do rio, querendo conhecer os candidatos. Os rinocerontes fizeram vários comícios para convencer os bichos e votarem nele. A macacada agitada, de galho em galho, batiam palmas para um ou outro candidato. Bem, a minha história vai parar por aqui. Nessa história que eu contei para vocês, eu contei uma história na floresta com alguns animais. E alguns animais ali fazendo alguns sonzinhos, né? Também mostrei para vocês o som da cachoeira, do rio, enfim. A sua história sonora, ela pode acontecer em vários lugares. Mas não se esqueça, você vai colocar o trecho escrito da sua história e vai colocar o desenho dos elementos que fazem o som, que estão produzindo o som. Você pode colocar ali dentro de uma nuvenzinha os sonzinhos que eles estão produzindo, tá bom? Bem, olha só, na página 29, nós temos aqui 5 quadradinhos. Não se esqueça, história sonora é a forma de transmitir por meio de palavras e sons aquilo que vemos.